Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Fórmula Rações número 2. Olá pessoal, como você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Estamos aqui passando para a nossa última edição do Formulando Rações número 2. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre codornas, rações para codornas de corte, codornas de postura, tá? Vamos começar um pouco e de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais assertiva, um pouco mais direta ao ponto. Até porque muita coisa do que a gente conversou para aves serve aqui para codornas também, né? Já que também são aves. Então, aquela parte introdutória que a gente sempre vinha fazendo antes de nossas formulações, quem tiver interesse em aprofundar mais um pouco o assunto, boa parte do que a gente conversou com aves funciona também muito bem para cá. O que muda um pouco são os requerimentos, né? A forma de trabalho e tal. Mas a gente vai focar hoje num aspecto mais pautado nas exigências nutricionais e na formulação em si, ok? Quando a gente vinha trabalhando com os outros, a gente vinha fazendo esses aspectos, mas para não ficar muito repetitivo, coisas similares, para que a gente já falou para frango, coisa falou para galinhas, a gente não fazia a mesma coisa aqui para codornas, tá bom? Então, a gente já fez nosso formulando, né, rações para galinhas poedeiras, para frangos de corte, para camarões, para tilápias e para cães e gatos. Hoje, a gente faz a nossa última edição para codornas. Então, mais uma vez, a gente agradece à empresa Optimal por ter fornecido o programa para a gente trabalhar e compartilhar com vocês aqui algumas dicas, algumas informações pertinentes, ok? Então, a gente agradece muito a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse tempo, nesse período aí dessas oficinas. Se você gostou, dá o like, por favor, isso vai ajudar bastante. Se você não gostou, não tem problema, dê o dislike, isso vai nos ajudar a melhorar também. E caso você entenda que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, que é importante, por favor, compartilha, porque outras pessoas talvez possam precisar dessas informações e é muito importante que você compartilhando vai contribuindo muito para que nosso canal cresça e a gente continue sendo estimulado a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês. Tá bom? Combinado assim? Te agradeço mais uma vez. Quem já foi inscrito no canal, muito obrigado. Quem não for, por favor, se inscreve, porque também esse canal aqui é de graça, então você terá a informação sempre que a gente estiver tendo algum conteúdo, você vai ter acesso em primeira mão. E caso você tenha mais demanda para não perder tempo enquanto que sai um vídeo, basta você ativar o sininho das notificações, que a cada vídeo que a gente fizer, você vai receber essa notificação mais rapidamente em teu e-mail. Caso você queira uma outra informação que a gente compartilha, segue lá no nosso Instagram, produção_animal_br, tá? Então é um prazer sempre grande para mim ter você aqui conosco. E se você tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica, algo que não gostou, que não concordou, que gostou, que concordou, deixa aqui o teu comentário para a gente interagir de forma melhor, tá bom? Meu nome é Matheus Ramalho de Lima, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, e é um prazer ter você aqui no nosso canal Produção e Nutrição Animal. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, trabalhar sobre rações para codornas. Então, como a gente já abordou hoje o assunto rações para codornas, e uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui é, por exemplo, que tem dois tipos de codorna, né? Duas espécies, né? Codorna japonesa e as codornas europeias, que a gente usa mais para corte, e a japonesa com maior especialidade para ovos. Então, veja aqui uma comparação interessante sobre o peso corporal ao longo do tempo. Veja que as codornas europeias elas são muito mais aptas a ganhar peso, né? Tem um peso acumulado muito maior. Em torno dos 49, 56 dias, você tem uma ave ali em torno de 250, 300 gramas, enquanto que nas aves codorna japonesa você tem em torno de 200 gramas, 180, 200 gramas. Óbvio que essa variação pode ocorrer, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que, caso você queira produzir carne de codornas, é muito mais interessante que você produza codornas europeias. Caso você queira produzir ovos de codorna, é muito mais interessante codornas japonesas. Não querendo dizer que as japonesas não possam ser
não produzem carne. Elas produzem carne também, mas as europeias são mais eficientes. As europeias também produzem ovos, mas as japonesas são mais eficientes, ok? Outro aspecto aqui interessante é o ganho de peso diário. Veja só, as europeias, ela tem um ganho de peso mais consolidado, especialmente quando comparando ali no seu pico de ganho de peso com 28 dias, veja que é em torno de 8 gramas, né, 7 gramas, 8 gramas de ganho diário, no caso das codonas europeias, e quanto que a gente vê lá nas codonas japonesas, em torno de 3 ou 4. Então, é por isso que as codonas europeias são as mais indicadas para a produção de carne, né? Um detalhe interessante é que veja que esse ganho de peso diário, ele começa a reduzir naturalmente e numa tendência de igual consumo, ou até um pouco de consumo um pouco maior. Então, um detalhe interessante é que a partir desse ponto aqui, ó, 35 dias em diante, as codonas de corte têm uma redução na eficiência de conversão alimentar. Então, é interessante se perceber que quanto mais alongado for o período, maior vai ser a dificuldade que essa ave vai ter em converter, porque perceba que ela reduz o ganho de peso diário. Então, se eu passo de 42, por exemplo, para 56, eu vou ter uma tendência de um maior volume de ração para produzir a mesma quantidade de carne. Então, porque a conversão começa a ser reduzida. Nesse caso, você precisa então considerar o quê? Que a ave ganhe peso mais rapidamente para que você possa manter uma ave em torno de 40 dias, 42 dias e não precisar demorar um pouco para ganhar peso. Ela vai ganhar peso, como vocês estão vendo. Ela continua ganhando peso, mas é um ganho menor, tá? Então, por exemplo, ela passa de 8 gramas, em torno de 8 gramas aqui com 28 para em torno de 3 gramas aos 56 dias. Então, precisa de mais tempo para chegar no peso maior. Então, óbvio que você precisa de informações mais precisas, né? Para que você formule de forma melhor. A gente está aqui participando, hoje finalizou, essa semana finalizou, né? Ocorreu o Potri Science, aqui em Foz do Iguaçu. Estou gravando aqui direto do hotel para vocês. E para que, né, a gente não tenha como perder, né, esse momento, essa interação aqui junto com vocês. E um dos aspectos mais importantes nos simpósios era a eficiência de transformar ingredientes em proteína, né? Pensando em ovos, em carne. Então, a variabilidade nutricional que tem no grão de milho, por exemplo, no grão de soja, é muito grande. Então, quanto mais informações você tem para ter essa confiança no que você está usando de milho e soja, melhor. Então, quando a gente fala aqui de formulação de ração, já eu considerando uma matriz nutricional de todos os meus ingredientes. Agora, você imagina se eu tenho diferentes tipos de milho, diferentes tipos de soja, e eu não considero, né? E caso eu considere, eu tenho uma infraestrutura de trabalho, de laboratório na minha agroindústria, por exemplo, que demore muito para fazer esse tipo de análise. O que é que isso pode acontecer? Que você vai demorando muito, você vai perder eficiência no processo de formulação de ração. A formulação, ela não vai mudar, basicamente, não vai mudar a forma de formular. O que vai mudar é a base que está se formulando. Então, se eu tenho um milho de 6% e na minha formulação eu digo que é 7% ou é 8%, isso vai fazer com que eu tenha prejuízo, seja de um lado, seja do outro. Então, se eu otimizo a análise dos meus ingredientes, é importante, me ajuda. Mas eu preciso não só otimizar a análise, eu preciso também otimizar o uso dessas informações na minha formulação. E aí, naquela nossa conversa sobre frangos de corte e poedeiras, a gente comentou bastante sobre essa nutrição de precisão, né? A gente mostrou lá o predicto da ADSEU, por exemplo, que é uma ferramenta muito importante para quando você formular com enzimas, onde você utiliza as enzimas baseado no substrato, né? Então, a enzima, a gente sabe que a enzima atua num substrato específico. Só que, se eu sei quais são os substratos que estão disponíveis naquela minha dieta, eu vou saber melhor qual enzima usar e qual a dose usar, né? Então, eu tenho uma matriz específica para isso. Em relação a essas ferramentas, uma delas é essa, existem outras no mercado, mas uma outra informação importante que é a utilização do NIRS, mas a incorporação desses resultados do NIRS no teu programa. E um programa essencial é a padronização dessas informações. A compilar essas informações é importante. Então, existe um outro programa, que é outra ferramenta, que é o LabInfy da empresa Optimal, a mesma que disponibiliza esse programa para a gente formular aqui, o programa Fórmula.
que ele compila essas informações, seja num laboratório tradicional, ou seja num laboratório que tem NIRS. Ela integra essas informações e automaticamente transporta, né, desloca ou exporta esse arquivo de banco de dados atualizado para o programa de formulação de ração, o Fórmula. Então, assim, veja, você passa de uma estrutura de laboratório convencional, né? De laboratório convencional de bromatologia, análise simples ali de tua matéria-prima, depois que tem uma demora para isso, um custo em tempo, né? Para se obter essas informações, você passa nesse nível para o NIRS, por exemplo, se você otimiza tempo. Se você passa daquela situação de anotar em planilhas, anotar em pranchetas ali, as informações nutricionais que você vai obtendo nos resultados da análise, você passa desse nível para um programa que faz você pode ir digitando essas informações e à medida que você vai digitando essas informações, já passa para o teu programa de formulação de ração. Que num momento sem isso, o que é que você vai fazer? Você tem que ir lá em cada alimento e ir atualizando, digitando. No caso dessa forma de exportar, você não precisa fazer isso, ele é feito automaticamente. Então você ganha tempo em todos os sentidos, em todas essas três fases. E passando para a fase de campo, ou seja, da formulação da ração e até o animal recebendo essa ração lá no galpão, lá no setor de produção, você reduz esse tempo. Ou seja, o frango lá está com 7 dias, você recebeu um milho, uma soja hoje, por exemplo, e você vai formular essa ração, vai bater a ração de 8 a 14 dias, por exemplo, você consegue já usar o milho de hoje, que recebeu hoje, os ingredientes que recebeu hoje, na formulação hoje. Por quê? Você tem o NIRS, você exportou o resultado do NIRS para o programa, já formulou e a mistura já vai ser baseada naquelas informações nutricionais. Isso é o que a gente chama de nutrição de precisão. Então, eu só tenho uma nutrição de precisão se eu também tenho otimização de tempo. Então, a gente vê muito se escuta de nutrição de precisão só em termos de exigência nutricional, eu dou aquilo que o animal precisa. Sim, e isso é verdade, não deixa de ser verdade. O detalhe é que para que eu dê aquilo que o animal precisa, eu preciso também ter certeza com que eu estou trabalhando. Então, se eu tenho um milho que eu realmente conheço, naturalmente eu vou conseguir, com maior chance de acerto, ofertar aquilo para o animal, né, a nutrição para ele que realmente ele precisa. Então vamos supor, se ele precisa de 0,1% de um nutriente, 0,1% desse nutriente, e o meu milho e minha soja somados ali na minha mistura, baseada na composição que eu tenho no programa dá 0,8, né? Desse nutriente, então eu precisaria nas minhas contas 0,02 para chegar no 0,1% daquele nutriente. Só que essa informação nutricional que você tem é de uma informação de uma análise do ano anterior, do semestre anterior, da semana anterior. E o milho que você está usando para fazer aquela formulação, somado com a quantidade desse nutriente que tem na soja, está dando 1,3, 1,4 se você manter a mesma proporção de mistura. Então, esse ajuste de uma análise para outra, numa condição de um laboratório tradicional, também gera um impacto na produção, porque você vai estar sempre ou em excesso uma semana ou em ausência de nutrientes em uma outra, porque os resultados da análise dos alimentos, se tiver alguma demora, ele vai impactar sempre um pouco mais adiante na produção. Então, a integração dessas informações, desde o recebimento da matéria-prima, né, até a formulação da ração, você vai aumentar e otimizar muito mais o que a gente chama de nutrição de precisão e produção de precisão, se a gente pensar aí que dá para integrar outras informações. Ok? Então a gente tem aqui, ó, na recomendação 2012 do professor Humberto, que está aqui, ó, exigências nutricionais de codorna, vou colocar o link para vocês, mas aqui está a referência, Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, tá? Que eu tenho a satisfação de fazer parte dessa publicação. E também tem as tabelas brasileiras de aves suínas, que são duas recomendações que nós vamos conversar aqui. Então, quando a gente olha essas recomendações, a gente vê aqui a recomendação para codornas europeias, tem proteína, energia e minerais, mas também tem de aminoácidos. Veja que a gente tem para a europeia a fase inicial, a fase de crescimento, né, se você quiser fazer separado,
e uma recomendação do período total. E também tem uma recomendação para postura. Aí você pergunta, mas você não falou que a europeia era para corte? Sim, mas ela também produz ovos. Caso você queira produzir ovos com ela, tudo bem, mas ela vai ser sempre menos eficiente do que a japonesa para ovos. E no caso de carne, a europeia vai ser sempre mais eficiente do que as japonesas, tá? Então, existe a recomendação, mas quando se percebe, se produz aves de codonas europeias, a tendência é buscar carne e não ovos, tá bom? Aqui a exigência dessas mesmas fases de aminoácidos, então aqui 1 a 21 e crescimento, 22 a 42 dias, tá? E também a fase de postura, lembrando que tem sempre a quantidade do aminoácido total e aminoácido digestível nessa publicação. Aqui está de codonas japonesas. Veja que também tem a fase inicial 1 a 21 dias, 22 a 42 dias como fase de crescimento e uma ração para período total. E aí já tem duas posturas, né? Postura 1 e postura 2, porque são aves especializadas, a busca de aves japonesas é um período mais longo, né, de produção, então você tem ali duas posturas, duas recomendações para postura, uma mais no início e outra mais na metade para final da vida ativa, vamos dizer assim, desses animais. E aqui a parte de aminoácidos também, essa anterior é mais proteína, energia e minerais, e essa outra traz as informações das mesmas fases, né? 1 a 21 dias, 22 a 42 dias e a fase de postura, né? Não, eu acho que é postura. Então a gente, não é postura, que é a fase total, na verdade. E tem os aminoácidos aqui, uma coisa interessante vocês vão ver, aqui na japonesa, que é o NRC, na verdade, né? Que é de 1 a 42 dias aqui. Quando a gente olha aqui, uma coisa interessante, comparando essas fases de postura 1 e 2 com o NRC, tem alguns aminoácidos, por exemplo, aqui, ó, metionina mais cistina 0,70, como é recomendação de aminoácido total. Aí quando você olha na recomendação postura 1, digestível é 0,70, ou seja, o que foi que aconteceu, né? As aves passou de uma exigência de 0,70 lá em 94 para 0,70 indigestível em 2009, 2012. O que significa dizer que se você usa a exigência do NRC, você pode estar com um nível abaixo do necessário para esses animais, já que esse nível aqui ele está na condição de aminoácido total, né? Então, se ele está na parte digestiva e tem a digestibilidade desse aminoácido, você vai ter uma perda de eficiência dessa tua ração. Então, quanto mais informações se trabalhe com aminoácidos digestíveis, é obviamente que você vai ter uma maior assertividade. Como a gente está conversando aqui sobre nutrição de precisão, produção de precisão, eu não tenho como formular uma ração precisa se eu considero ou aumento o risco desse aminoácido, desse nutriente como em todo, né? Ele tem a chance de ele não ser absorvido, tá? Então veja aqui que tem esses aspectos bem interessantes. Aqui é uma outra recomendação, que é a das codonas japonesas. Essa recomendação das tabelas brasileiras de 2017. A próxima tabela vai ter informações de codonas europeias também, né? Vai ser em 2023 vai ser o lançamento dessas tabelas. E aí você vai ter mais informações, mais ricas informações, né? Você vai ter também, além da parte de japonesas, também vai ter as codonas europeias nas tabelas brasileiras, que já tem de aves, de frango, de coideira, né? Coisas que a gente já falou aqui. Também tem de suínos e também vai ter agora de codonas europeias e codonas, não, codonas japonesas já tem, vai ser atualizado, e também vai ter de codonas europeias, ok? Aqui as recomendações também para postura de codona japonesa, e aqui interessante que quando ali na outra recomendação do professor Humberto, você tinha ali Humberto Vilar e o professor Fernando Perazzo. Você tinha ali a postura 1, postura 2, aqui você já tem baseado no peso, né? No peso vivo, 190 gramas, 200 gramas, 210 gramas. É óbvio que nas recomendações você também tem algumas equações de predição, tá? Que você pode estimar esses valores das recomendações. Lembrando que qualquer que seja a metodologia, né? Aqui são recomendações de uso, tabelas, né? Tem isso. Quando eu comentei sobre
os alimentos, a composição dos alimentos, naturalmente estou me baseando em uma tabela também. Por exemplo, nas tabelas brasileiras tem a recomendação, tem o nível nutricional de vários alimentos. Se eu me baseio nessas informações, eu estou me baseando em informações que foram já analisadas de um tipo de alimento que foi ali considerado. É óbvio que pode ser diferente e a tendência é que seja diferente do que realmente você esteja usando. Então, nesse caso, você teria aquilo que eu comentei. É interessante ser utilizado em metodologias rápidas, precisas, para aumentar a eficiência de tua ração. Mas também tem um outro aspecto sobre requerimentos nutricionais, que é, esses requerimentos também foram feitos com outras genéticas, em um ambiente diferente do que você está produzindo, em um ambiente que utilizou alimentos também diferentes, né? E não utilizaram as mesmas informações que a gente já tem disponível hoje. Então, naturalmente, recomendação por tabela, ela tem uma chance de dar, não ser tão perfeito, porque existem diferenças de galpões, existem diferenças ambientais de onde você está produzindo aquele animal. Então é muito importante se ter essas exigências nutricionais sempre baseadas no ambiente de produção. Isso influencia bastante e é uma das coisas que a gente precisa mais ter cuidado. Nunca entender que tabela como é que chama? Eu diria que é uma sugestão, chama recomendação, mas não é a exigência, né? A exigência do animal em si, porque ela vai mudar, a exigência vai mudar. Aqui é uma recomendação baseada em uma genética, em um ambiente, em um momento. Essas recomendações mudam. Mas, obviamente, que o animal pode exigir além das recomendações dadas em tabelas, ou pode exigir um pouquinho menos em relação a essas tabelas, porque alguma coisa está favorecendo ele ali, ou não, né? E que vai ter esse ajuste de melhorar esse aproveitamento, vamos dizer assim, de nutrientes que estão na ração. Então, sempre pensem, como eu sempre comento aqui, que o programa de formulação de ração é uma ferramenta, do mesmo jeito, as tabelas e recomendações são ferramentas. O ideal é que se você faça todos esses aspectos, dar informações mais complexas, completas e precisas para o programa, para que você tenha uma ração de melhor qualidade. Do mesmo jeito, é interessante que você tenha análises mais precisas, mais complexas para que você tenha uma informação adicional, porque essa base nutricional dos alimentos é uma informação também que você vai dar para o programa. Então, se o programa tem uma base de informação que não é a que você está de fato formulando, de fato batendo a ração na fábrica, obviamente o programa não vai ser o culpado se tiver algum problema de desempenho, né? Porque você não atualizou as bases nutricionais e não atualizou porque não utilizou tecnologias ou ferramentas que já estão disponíveis no mercado. Então a gente comentou sobre algumas delas, né? Por exemplo, o predictor da Adcel ali ajuda a identificar qual é a dose, né? Qual é a quantidade de enzima que você vai, baseada naquele substrato. A gente mostrou isso aqui para vocês, no de frango, foi no de poedeira, se eu não me engano. Quem não assistiu, dá uma procurada, tá? Eu acho que vai te mostrar esse aspecto, é bem interessante essa ferramenta. Existem outras disponíveis também, que ajudam de forma diferente, baseado em focos diferentes também. E outra ferramenta muito importante é uma coisa que a gente também mostrou aqui no canal, que é o LabInfy, que é um software da mesma empresa do Optimum, que faz o gerenciamento de análise de laboratório, né? O controle de gestão, vamos dizer assim. E qual é a vantagem? Além de organizar as informações em um laboratório, do pequeno ao muito mais complexo, com muito mais colaboradores, você tem a grande vantagem de otimizar essa atualização no programa de formulação de ração das informações das análises laboratoriais. Então, você passa de um laboratório convencional de bromatologia, onde você anota, tem um tempo ali, né? Tem um tempo envolvido, às vezes até mais que dias, né, para fazer certas análises, e a toda a dificuldade de custo que tem para cada tipo de análise em tempo e colaboradores para fazer esse tipo de trabalho. Depois você anota isso em planilhas, em papel, depois em planilha, por exemplo. Depois você tem que passar isso para quem vai formular e ele vai ali formulando, atualizando essas informações no programa. Então você passa desse ambiente para um outro ambiente que o laboratório se foi substituído por um NIRS, por exemplo. Esse NIRS, em minutos, dá as informações. Essas informações são compiladas por um programa, o LabInfy. Essas informações podem ser exportadas para o programa de formulação de ração, o Fórmula,
que você já formula com essas informações muito mais rápidas. Então, vamos imaginar que você recebeu um milho na sua fábrica de ração e numa condição de laboratório convencional, nesse exemplo, primeiro exemplo que eu dei, você vai ter essas análises finalizadas em 3 dias e repassadas para a fábrica para atualizar o programa em mais um dia, porque são vários números que você vai ter que colocar. E quando você for bater essa ração, esse milho já talvez não seja o mesmo milho que você vai bater, porque esse milho você chegou na semana anterior. Então, existem esses atrasos nos ajustes e que vai impactar no ajuste mais à frente, já que o frango vai estar, o frango no caso, ou qualquer animal, vai estar recebendo uma ração ajustada para um milho que não é aquele que está na ração que ele está comendo, que já foi na semana passada o milho, né? Quando você faz esse outro exemplo que eu comentei com o Nils, com a ferramentas de gerenciamento dessas informações e automatização na importação dos dados para o programa, você pode receber um milho num dia, na mesma manhã ali, no começo da manhã, na mesma manhã você tem a análise desses alimentos no NIRS e até o final da manhã, no máximo, eu estou falando, dando um exemplo muito amplo em tempo. Pode ser muito mais rápido, questão de horas, você pode ter ali a recepção do ingrediente, a análise, a organização dos dados e a importação para o programa. Então, a primeira ração a ser formulada já pode contar com aquele milho, porque esse milho que você recebeu naquele dia já está atualizado no programa. Então, você otimiza em tempo, em infraestrutura e eficiência da ração. Tá? Então, essas ferramentas hoje são importantíssimas que sejam sempre consideradas, porque é onde você vai realmente trabalhar com nutrição de precisão, né? A gente fala nutrição de precisão daqui para frente, né? Tipo, daqui da programa, da formulação para o que o animal precisa, mas também precisa entender que não é só daqui para frente, é até chegar aqui, né? Então, é recepção do ingrediente, análise, organização e informações para o programa para que você formule cada vez melhor. Então, ser de fato preciso em vários aspectos, ok? Então, vamos lá para a nossa parte que a gente mais gosta de fazer, que é a parte de formulação de fato. Essa parte teórica, como eu já comentei nas outras, a gente sempre vinha falando sobre a parte mais teórica, depois a parte mais prática, né? E hoje, como são aves também, a gente abordou bastante teoria na parte de aves, de frango e na parte de poedeiras. Então, quem não assistiu, para não ficar uma coisa muito repetitiva, pode voltar lá e ter esse conteúdo ou assistir outros vídeos que estão aqui no canal. E vamos entrar logo para a formulação, porque muita coisa do que a gente já comentou na galinhas e em frango se associa bastante com codonas. O que vai diferenciar mais é um pouco das recomendações nutricionais que são um pouco diferenciadas. Tanto entre frango, obviamente, e poedeiras com as codonas, mas dentro das codonas também, quando a gente vê ali as codonas europeias e as codonas japonesas, que também tem recomendações diferentes, como eu trouxe aqui essas duas que a gente tem disponível como, digamos, recomendações mais completas, né? Você pode ter aí diversas bases de formulação, bases de recomendação nutricional, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a Optimal pela parceria, por ter contribuído com você também, né? Que está aqui nos assistindo, utilizando desse conteúdo para aprender um pouco mais. Eu espero que você esteja gostando. Se você esteja gostando, dê o like, deixa aqui teu comentário o que é que tu tá gostando. Se tu não tá gostando, pode dar o dislike, sem nenhum problema, faz parte do nosso aprendizado também. E eu peço, caso você não esteja gostando, que diga o porquê você não está gostando. Se está gostando, diga por que você está gostando. Vai nos ajudar. Esse feedback para a gente é muito importante. Ou para que a gente corrija o que está fazendo de errado e melhore aquilo que está fazendo de melhor, de bom, que você está te agradando. E se você acha que essa informação é importante, não só para você, mas que teus colegas, teus amigos também têm que escutar, assistir e absorver essas informações, compartilhe esse conteúdo. Isso é muito importante para a gente e é muito importante para todos, porque são informações que eu gosto de compartilhar e é óbvio que quanto mais informações eu busco ter, mais informações eu gosto eu vou compartilhar, porque esse compartilhamento é importante, porque assim todo mundo cresce junto e a gente vai desenvolvendo cada vez mais esse nosso setor que a gente tanto trabalha, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá, bora formular.
Ação para codornas. Eu vou entrar aqui no programa, no Optima. Lembrando que nosso grupo de pesquisa é Inovação Tecnológica e Produção Animal de Precisão, aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido. Mais uma vez, eu agradeço você estar aqui. Meu nome é Matheus Ramalho Lima, como eu já me apresentei. E aqui você encontra conteúdo baseado em nutrição, em produção animal de precisão e tal. E nós vamos depois montar uns novos outros tipos de vídeo aí com bastante em relação à inovação. Inovação aberta, inovação fechada, propriedade intelectual, que também é uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o assunto. Tá bom? A gente trabalha com aves, com aqua, né, camarões, peixes, né, aqui na universidade, e é muito bom que compartilhar essas coisas com vocês, porque de repente a gente encontra aí parcerias, né, parcerias e projetos e tal. Então, quanto mais a gente compartilha conteúdo, quanto mais a gente compartilha, vocês viram que a câmera ia caindo aqui, mas deixa eu segurar aqui. Tudo, vocês estão vendo que é tudo da forma mais. Deixa eu baixar um pouco. Pronto, então vamos lá. Então a gente vai começar a fazer uns outros vídeos depois sobre inovação tecnológica. Acho que é uma coisa muito boa, que eu vejo muito pouca gente falando sobre isso na nossa área de produção animal. Então eu queria começar também esse tipo de vídeo. Talvez a gente faça um curso nessa linha, né? Acho que é bem importante aí. Aqui na universidade a gente tem uma disciplina Inovação Tecnológica em Ciência Animal. Então, isso é uma disciplina bem interessante, onde a gente vai trabalhar sobre proposta de valor, né? Tecnologia, busca de anterioridade, uma revisão assim tecnológica, né? Uma busca de patentes e tal, uma prospecção tecnológica e abordar um pouco sobre proposta de negócio, né? Proposta de valor, plano de negócio, esse tipo de coisa. Então é uma disciplina bem ampla que traz um pouco de empreendedorismo baseado em ciência e tecnologia. Então uma tendência aí que a gente comece a fazer vídeos também nessa linha, tá? Se coloca aí, comenta aí, deixa aí nos comentários o que é que você acha, se acha interessante o assunto, para que a gente possa também trazer esse conteúdo aqui para vocês no canal, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa formulação. Vou entrar aqui no programa Fórmula. Vamos lá. Então aqui está o nosso programa, né? Vamos lá cadastrar o nosso produto. Vamos cadastrar aqui a nossa ração, ficar aqui um pouquinho do lado. Criar uma família aqui de rações para codornas, né? Vamos lá criar uma família nova aqui. Codornas, né? E agora vamos conferir se essa família foi criada. Tá aqui, agora vamos criar uma ração, um produto numa ração, formulando rações 2 codornas. Ok? Então a gente insere para criar o produto e depois a gente vai na fábrica para formulação de fato. Tá? Então vamos dar uma conferida se ele está aqui. Aqui, ó, família foi criada codornas e aqui formulando rações 2, nosso assunto para codornas, tá? Então depois a gente vem aqui para a fábrica, vem aqui em insere produtos e aí a gente coloca lá a família e para ficar mais organizada na parte da fábrica também. E você clica duas vezes ou simplesmente seleciona e depois clica aqui, ele vem para o lado de cá, depois você dá o confere aqui e ele vai estar aqui embaixo na mesma organização que você fez aquele outro lá, aquele dos produtos, tá? Então quando você clicar aqui, você vai ver que não tem. Deixa eu ficar aqui embaixo. Deixa eu diminuir o tamanho da tela aqui. Acho que não diminui não, tá bom assim. Então eu vou ficar aqui em cima, né? Melhor.
e não atrapalha nenhuma parte da tela. Então, você vê que não tem nenhum ingrediente, nenhum nutriente. Então, baseado nos nutrientes, quais são os nutrientes? Eu vou voltar aqui para as recomendações, para que a gente possa se basear, né? Então, vamos escolher aqui uma ração. Vamos pegar aqui uma ração de codornas em postura, né? Vamos escolher essa aqui. Vou ficar aqui do lado de cá agora. Aqui tem informações de peso, né? Como a gente já viu, de peso corporal, ganho de peso, massa de ovos, energia metabolizável por dia e por quilo, consumo e tal. Então são informações que nós vamos utilizar, né, para a formulação, mas para se basear na formulação, mas dentro do programa o que a gente vai utilizar é de proteína bruta para baixo, né? Essas informações elas não vão entrar lá no programa. Então vamos considerar aqui, ou a gente formula uma ração de postura, né, nas tabelas brasileiras, ou a gente formula aqui nas recomendações, ou a gente faz nas recomendações aqui do professor Humberto Vilar e professor Fernando Perazzo, na fase de postura para a codorna japonesa, que também tem essas informações. Vamos lá na formulação logo das tabelas brasileiras 2017, vamos escolher essa aqui do meio, ou não, vamos lá essa daqui 190 então. Codorna japonesa na fase de postura 190. A ideia das formulações elas não vão mudar, só os requerimentos que vão mudar, como a gente já viu. E vamos lá formular essa ração. Então, o que eu preciso considerar? Como eu tenho esses nutrientes aqui, ó, proteína, cálcio, fósforo, lisina, metionina, onde é que esses nutrientes vão entrar? Eles vão entrar aqui nessa parte aqui do programa. Veja aqui, requerimentos nutricionais, você vai encontrar aqui os nutrientes. Do lado de cá, você vai colocar os nutrientes e os alimentos. E os alimentos não estão nas recomendações, né? Tem a composição desses alimentos. Então, o que a gente precisa nesse primeiro momento são essas informações aqui. Então, vamos lá para o programa. Vamos cadastrar aqui, incluir os nutrientes. Então, você vem aqui embaixo, inserir nutrientes. Clica, vai aparecer a lista dos nutrientes que você tem no programa. Você também pode cadastrar outros nutrientes, tá? Lembrando que se você cadastra um novo nutriente aqui, você precisa ir lá na matriz de cada alimento e colocar o quanto daquele nutriente que você acabou de cadastrar, aquele alimento tem. Para que quando você considere ele na sua formulação, o programa também traga as informações de enriquecimento enriquecimento daquele nutriente que aquele alimento, quando entra na ração, vai estar incorporando, tá? Então, lembre sempre disso. Você pode cadastrar alimentos, você pode cadastrar nutrientes, mas tome bastante cuidado para que, se você vai considerar um nutriente, vamos supor, nutrientes digestíveis totais, vamos dar um exemplo. Não tem aqui, vamos cadastrar nutrientes digestíveis totais. Tem aqui, né? Mas vamos imaginar que não tivesse, eu vou cadastrar nutrientes digestíveis totais, é uma informação importante para minha ração e tal. Só que aí eu não coloquei na matriz dos meus alimentos aqui no programa o quanto tem de nutrientes digestíveis totais para cada alimento. O que é que vai acontecer? Sempre vai estar zero. Porque você colocou lá o nutrientes digestíveis totais na formulação para ser considerado, só que você não disse para o programa o quanto que tem de cada nutriente, desse nutrientes digestíveis totais como exemplo, em cada alimento que você está usando na mistura. Então, naturalmente, você não vai ter essa informação sendo considerada. Então, lembre-se sempre disso e tenha esse cuidado sempre a ser considerado, ok? Então, vamos lá vou colocar aqui matéria seca para a gente ter uma informação mais ampla da ração. Colocar cinzas também, não custa nada. Então, energia metabolizável aves, né? Aqui é tudo em relação à energia, nutrientes digestíveis totais que eu comentei tem, né? Eu dei o exemplo que foi o primeiro que eu vi aqui, que poderia utilizar como exemplo. Proteína bruta, vamos colocar aqui outras informações sobre... Vamos colocar também aqui, ó, celulose, hemicelulose, lignina, fibra, detergente neutro, detergente ácido, a fibra em geral. Vamos colocar essas informações, não custa nada, já que a gente tem essas informações em nosso banco de dados, então vamos colocar também na nossa ração. Então aqui,
Lembrando sempre que nós temos o aminoácido aqui é nutriente, não é o aminoácido alimento, tá? Então nós temos aqui aminoácidos, esses aqui são aminoácidos na forma total e aqui aminoácidos digestíveis, aí sim na forma digestiva. Como nós estamos trabalhando com a proteína ideal, então vamos colocar os aminoácidos digestíveis, ok? Então, metionina digestível aves, cistina digestível aves, metionina mais cistina aves. Eu vou tirar a cistina aqui, deixar só metionina mais cistina e metionina. Lisina digestível aves, treonina digestível aves, triptofano, arginina, isoleucina, valina. Pronto. Tá bom aqui. Posso colocar todos os outros, caso você queira, não tem nenhum problema, mas para a gente basear principalmente ali em lisina, metionina, treonina de suplementação, tá? Cálcio, fósforo, isso aqui é fósforo total, fósforo disponível aves, sódio, cloro, potássio. E tem aqui outros para formulação de premix e tal, que também dá para fazer aqui. Premix vitamínico, premix mineral, você consegue formular também aqui no programa. Então a gente inclui os nutrientes que a gente está buscando. E de alimentos, a gente também vai fazer essa mesma ação. Lembrando que com alimentos vai aparecer os alimentos que você tem. Então aqui milho 9, 8, 7, 6,5% proteína bruta. Aqui é onde o que seria? Por exemplo, esse milho de 8% proteína bruta, ele tem 8% de proteína bruta, por isso eu coloquei aí milho 8% de proteína bruta. Ok, se ele tiver 8, perfeito. Só que pode ser que ele não tenha 8, o que eu esteja de fato usando na minha fábrica, tenha 9. Só que eu não tenho como saber, porque a última análise que eu fiz deu 8. Então, vocês entenderam aquilo que eu tinha comentado antes da gente formular a ração? A importância de eu ter uma rápida informação entre recepção, análise e formulação. Então, essas ferramentas contribuem com isso. Você vai ter uma maior assertividade em termos de formular a ração aqui, que é com base nas informações que você tem lá na fábrica. Então, o alimento que você vai misturar lá é o mesmo alimento que você considerou aqui na sua formulação. Ok? Então, vamos lá, milho. Porque aqui é uma forma de contribuir para a prática da formulação. Mas nessas ferramentas que contribuem, a gente precisa sempre comentar aqui, ok? Então, milho, vamos lá colocar o que mais aqui? Farelo de soja, 45%. Então, milho, soja, colocar aqui um óleo, né? Óleo de soja, calcário, fosfato bicálcico, então cálcio, fósforo, energia, milho e soja, né? Sal. Vamos colocar os aminoácidos, metionina, lisina e treonina. E premix postura. E a gente termina a nossa formulação. Ok? Podemos colocar colina, caso tenha interesse, mas aqui é um exemplo mais pontuais. E óbvio que você pode colocar colina, 70%, 60%, ou outras colinas, uma colina natural que tem uma eficiência bem interessante, inclusive de uma proporção até de 4:1 entre a colina cloreto de colina e a colina natural, alguns especificamente. Por exemplo, existe um produto chamado Colin Plus FC, que ele tem uma eficiência bem interessante na incorporação, né? Que ele também não traz só fosfato de colina, por exemplo, além de a própria fosfato de colina, tem é, é, outros compostos, né, curcuminoides ali, que dá uma ampliação na ação, né, da fisiologia do fígado, que permite ali uma proteção maior dessa estrutura, permitindo que o animal tenha uma maior capacidade de deslocamento de gordura e por aí vai. Então tem uma eficiência bastante. Então, aditivos por aditivos não são simplesmente aditivos, você tem que entender que existem fontes diferentes, né? Como por exemplo o próprio selênio, existe produtos selênio, o hidroxileno metionina, por exemplo, um produto que também tem é o Sericeu, ele é um selênio orgânico vinculado com a metionina e tem uma eficiência grande em termos de que se você compara fontes de selênio,
fontes de um selênio orgânico e um selênio inorgânico, a forma de absorção é praticamente igual, assim, em termos de os desafios que eles passam, né? O detalhe é que o selênio orgânico, o animal consegue armazenar, enquanto que o selênio inorgânico não. Então, assim, o que que isso faz? Que na hora que o animal tem uma predisposição para estresse por calor, qualquer estresse que seja, ele tendo a reserva de selênio no corpo, na forma que ele foi utilizado como selênio metionina, qual é a vantagem? Ele está ali disponível e vai demandar para as enzimas antioxidantes, superóxidos mutáse, glutationa peroxidase, que tem selênio ou na composição ou no processo de síntese. Então, a importância do selênio contra estresse oxidativo é altíssima de importância. Então, é interessante que você também tenha fontes desses produtos que estejam sempre numa condição de prontidão, né? Na hora que o animal precisa, você tem ali um suporte para atender esse fator estressante, aí, qualquer que seja ele. Ok? Então, sempre considerar esses pontos também. Ok, pessoal? Então, a gente colocou aqui, eu vou passar para a fase da formulação, vou clicar aqui em custo mínimo para que a gente possa colocar outras informações. Óbvio que essa ração aqui, ela não está ainda perfeita, porque eu não coloquei as informações nutricionais que a gente sempre comenta, né? A primeira ração, ela está aqui formulada, né? Tipo, só entrou sal, porque entrou sal, porque é o mais barato que tem aqui. Então, não é a ração ainda, né? A gente precisa colocar as informações nutricionais. Então, por exemplo, onde nós vamos colocar? Nesse mínimo aqui, ó. Então, energia metabolizável. Aí a gente volta lá. Não sei porque está voltando aqui. Então, energia metabolizável, 2000 e... Aqui a gente escolheu essa 190. Então, 2.800, né? 2.800. Então, a gente vai lá, coloca 2.800. Vamos deixar a proteína bruta de lado. Vamos colocar os aminoácidos, né? Vamos colocar aqui cálcio. Então, depois, lisina 1,149. Não, o cálcio está aqui, está mais fácil. 2,99. 2,99. Fósforo disponível. Fósforo disponível 0,309. 0,309. Sódio 147. Potássio não tem aqui, eu acho que não está aqui. Tá. Ok. Então vamos lá colocar aqui os aminoácidos agora. Lisina. Lisina 1,149. Lembre de estar sempre com cuidado, porque essas informações aqui, ó, tá voltando aqui, não sei por que é. Tô lembrando que aqui está o aminoácido digestível, aqui está o aminoácido total, ok? Então, se você está trabalhando na proteína ideal, utilizar esses níveis aqui, ó. Não usar esses, não. Usar o digestivo, ok? Então, vamos lá para a formulação de novo. Então, lisina é 1,149. Metionina mais cistina. Lembrando aquilo que eu já comentei em outras conversas nossas aqui. Utilize, você coloca o nível de lisina, de metionina, mas priorize a organização da metionina mais cistina. Então, 0,942, metionina mais cistina. Treonina, 701. Vamos colocar aqui a arginina 1,321. 321. Isoleucina 0,747. Valina 862. Triptofano 241. Bom, depois que faz isso, coloca as informações, a gente vem aqui de novo nesse ícone e clica para formular a ração. Veja que a ração agora já foi formulada e já tem aqui, ó, tá farelo de soja primeiro, milho lá nem tá usando milho, então assim, é uma ração que o programa formulou baseado nas informações que você deu até então, né? Você precisa dar mais informações ainda, né? Então vamos lá, vamos dar uma conferida. Então a energia aqui tá ok. Vamos olhar aqui os minerais, como é que estão. Cálcio, tá bom, então se tá ok, vamos logo organizando.
Como é que tá sódio aqui, ó? Sódio tá errado aqui. Era para ser 147, tá 9%. Você percebe que começa, você tem que ir conferindo, tá? Ir conferindo. Então, por exemplo, o sódio é uma das coisas que você tem que ajustar primeiro na tua formulação. Então, ajustou, reformula. Veja que agora a ração já está entrando milho, né? Não estava naquela hora. Então, tem que ter paciência, com calma. Aí você vai chegando e vai formulando a ração da melhor forma possível, ok? Ah, aqui, então, o sódio a gente já resolveu. Vamos limitar aqui o fósforo também. O cálcio já está. E agora vamos olhar, vamos reformular para ver se muda alguma coisa. Depois a gente já passa para os aminoácidos. Não fiquem preocupados em termos de quais alimentos estão aqui. Vamos só colocar aqui um premix 0,5 para a gente abrir espaço na fórmula para o premix, né? E a gente vai agora para os aminoácidos. Vamos dar uma conferida nos aminoácidos. Veja lá. Energia está ok, proteína está 22,8 e a exigência dessa ração é energia de proteína em torno de 18,92. Ah, então vamos limitar. Não, vamos com calma, vamos priorizar. Lembra que a gente já falou aqui no nosso canal que o animal precisa de proteína? Precisa, mas ela precisa prioritariamente de aminoácidos. Então deixa, não tenta controlar a proteína, tenta organizar os aminoácidos que a proteína ela vai se ajustar. Vamos lá. Vamos olhar aqui o que a gente pode fazer. Vamos dar uma conferida. Lisina, tá ok? Então já limita a lisina, né? Que é o nosso aminoácido primeiro ali em termos de aminoácido de proteína ideal. Então a gente reformula. Depois vamos para metionina mais cistina, 942. Veja que estão bem organizados, então tá bem tranquila aqui essa formulação. Treonina, veja que está um pouquinho acima, né? Treonina está 0,701, era o mínimo e está um pouquinho acima. Esse pouquinho acima provavelmente é devido a essa proteína que está um pouco mais alta, porque veja que eu coloquei níveis mínimos aqui de valina, isoleucina, arginina e triptofano. Veja que o triptofano aqui, ó, o mínimo era 241 e ele está exatamente em 241. Perceba que se eu retirar o mínimo daqui, provavelmente essa proteína vai cair. E aí eu vou explicar um pouco mais o que pode ser. Ó, veja, diminuiu um pouco, passou de 22 para 21. E veja que o triptofano também deu uma alterada aqui. O que significa? Que aquele nível ali, ele também faz com que altere a busca, porque o programa vai atender sempre todos os níveis. Buscar atender todos os níveis que você está oferecendo como mínimo. Como o triptofano não tem um mínimo, então qualquer nível é qualquer nível para o programa. Ele não tem uma margem para se basear. Então aqui, por exemplo, se fosse 10% que eu quisesse que fosse desse nutriente aqui, por exemplo, no caso, o exemplo, o aminoácido, fosse zero, o triptofano, fosse, por exemplo, 0,3, vamos supor, no exemplo aqui. Se fosse esse valor, então o programa tende a chegar nele e se tiver outros que precisam também ser atendidos, então o programa ele vai formular para atender o máximo, para atender todos, né? E aí ele busca, obviamente, o máximo. Todos não conseguiu o máximo. Vai faltar um, se ele faltar algum, ele deixa vermelho, dizendo que ali está o programa não achou uma saída para atender aquele nível nutricional que você está dizendo como mínimo. Mas concorda comigo que só existe não atendimento quando você diz qual é o mínimo? Então, se eu não digo para o programa que aqui não precisa ter mínimo, então qualquer valor que tiver aqui, o programa vai entender que está tudo ok, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, por exemplo, o mínimo é 241 de triptofano e estava 241, né? 241. Tava 241 empate aqui. Ou seja, o programa estava atendendo, mas para atender esse triptofano, ele subiu um pouco de proteína. E de onde vem essa proteína? Vem de farelo de soja. Então a soja sobe um pouco de proteína para atender o triptofano. Como eu retirei o mínimo, então o programa não buscou atender esse mínimo e por isso ele foi um pouco menor aqui no nível de triptofano. Naturalmente a proteína caiu, porque não precisava subir para atender o triptofano, e aí a farelo de soja também caiu. Vamos ver? Olha só, voltar aqui atrás, a proteína está 21,5 e o farelo de soja está 38,4.
Então, o que é que tende a acontecer aqui? A proteína vai subir um pouco para atender esse triptofano e esse farelo de soja aqui vai subir um pouquinho mais. Então, vamos lá reformular para ver se isso acontece. Estava 21,5, passou para 22,8, então a proteína cresceu aí 1,5, né, por cento para atender aquele triptofano que está sendo atendido agora, e a soja passou de 38 para 42, ou seja, 4 pontos percentuais aí que essa soja subiu. Então veja o que acontece num pequeno ajuste de formulação. Nesse caso, o que é que está acontecendo? Você tá atendendo os níveis nutricionais baseado no fornecimento de um alimento proteico, né? E o que é que você pode fazer? Você pode fazer assim, desse jeito, só que você aumenta a responsabilidade e o risco baseado na composição desse farelo de soja, porque se esse farelo de soja ele realmente tem essa composição em aminoácido, tudo bem. Mas lembra daquele comentário que a gente vinha fazendo sobre a certeza a certeza de formular com aquilo que você tem de fato na fábrica? Caso isso, você tenha essa certeza, então desse jeito aqui, ok. Mas se esse farelo de soja não tem o quanto de triptofano que o programa tá sabendo que tem, baseado na composição que ele está aqui agora, que foi a informação que você colocou baseado no farelo de soja da semana passada, no mês passado, por exemplo, em uma fábrica, você pode estar cometendo um grande erro de faltar triptofano, por exemplo, porque essa soja que você está fazendo a ração agora, nessa semana, lá na fábrica, não é a mesma soja da semana anterior. E aí você vai ter problemas. Então, como é que você faz, então, para evitar que isso aconteça? Primeiro, com uma margem de segurança maior, você suplementa com aminoácidos. Então, você não busca aqui atender a proteína bruta, né? Veja que a proteína bruta era 18, né? O mínimo é 18. Olha lá, 18%, 18,92, que está em 22. Então, isso mostra que para que você tenha essa proteína de 18, naturalmente você tem que suplementar, ok? Nesse caso, você não precisa suplementar, por exemplo, aqui para lisina e metionina, porque lisina e metionina nessa ração está atendendo. Mas perceba que essas situações aqui do triptofano, por exemplo, você vai induzir um maior uso de soja aqui, tá vendo? Como eu não tenho triptofano aqui na minha ração, naturalmente eu preciso subir esse triptofano pela proteína da ração, como a gente acabou de comentar. O que que eu vou fazer agora? Vou suplementar aqui, colocar triptofano nessa ração, para ver se a gente consegue reduzir essa, essa, o nível de triptofano oriundo da própria proteína, do farelo de soja. Vamos ver aqui onde é que está o triptofano. Se nós temos triptofano, temos aqui triptofano como alimento. Colocar aqui, ó. Aí agora o que é que está acontecendo? O triptofano continua sendo atendido, mas agora está entrando triptofano aqui na ração como alimento, 0,081. Foi o que aconteceu? A soja voltou a descer. Lembra para aquela soja que estava 21,5 quando eu retirei o mínimo de triptofano? Então, o que que isso quer dizer? Que a proteína baixou porque eu suplementei com triptofano na ração. Ah, mas triptofano não é um aminoácido muito comum de ser suplementado. Aqui eu estou dando exemplos de como você pode atender nutricionalmente uma ração. Aqui é um ponto, um caso que a gente está abordando pelo exemplo que a gente está tendo aqui. Então veja que o farelo de soja voltou a diminuir, né, para aquele 38, uma condição anterior lá. Então assim, o que acontece? Essa proteína aqui não está sendo mais considerada para atender triptofano. Por quê? Agora eu tenho triptofano puro na ração, né? Um produto específico para atender triptofano. Então a proteína bruta, o programa analisa, eu quero atender triptofano. Mas e onde tem mais triptofano? Tem um produto aqui que é riquíssimo em triptofano. Então, vamos buscar dele, tá? Você vai buscar dele. E como tem margem, né? Como tem espaço na fórmula para entrar, naturalmente o programa vai buscar esse ajuste de forma melhor. Ok? Então, veja que a suplementação de aminoácidos você consegue também atender. Vamos ver como é que tá os outros aqui, ó. Treonina, ó. Como eu tenho outros aminoácidos na mesma condição, né? Aqui vamos limitar o triptofano, já que ele está suplementado. Vamos ver o impacto que isso acontece. Vamos manter a proteína, a energia aqui fixa também para não alterar e a gente não alterar a nossa ração. Vamos ver o que a gente mexe mais aqui. Vamos lá. Então, treonina aqui, ó, 0,701 e está um pouquinho acima. Novamente,
por que está um pouquinho acima? Se você perceber, quem era que estava com nível igual mesmo sem suplementação antes? Era o triptofano. Quando você olha aqui a arginina, era 1,321 que eu disse que era o mínimo, e é exatamente esse valor que está dando o mínimo. Então, vou fazer a mesma coisa, vou retirar o mínimo aqui, e vai acontecer uma redução na proteína bruta e redução no farelo de soja. Olha só. Passou para 20 aqui, passou para 35 de farelo de soja. Ou seja, o farelo de soja estava subindo para, quando ele subisse, atendesse o nível de arginina. Aí você pode dizer, mas o nível de arginina está 1,25 e deveria ser 1,32. Essa ração não teria problema? Poderia ter problema, claro, mas você tem que chegar a um limite, porque se você chega e for suplementa todos os aminoácidos, você vai ter uma proteína muito baixa, que pode alterar a relação ali aminoácido digestivo, aminoácido essencial não essencial, isso é um pouco, é um outro assunto também que a gente precisa sempre considerar, e também reduzir muito o potássio. Tá? O potássio aqui está em níveis adequados, mas se eu reduzo muito, aumento muito a suplementação de aminoácidos, vocês viram que à medida que eu estou suplementando, eu estou reduzindo farelo de soja. E farelo de soja, ele é quem fornece potássio para a ração. Então, se eu reduzo muito, eu posso causar uma deficiência de potássio na ração e isso se tornar um problema muito maior do que ter aminoácido. Então, assim, tem esse ponto limitante aí que a gente precisa sempre perceber, ok? Então, essas coisas, vejam que são ferramentas e você vai formulando, aprendendo, validando, descobrindo coisas novas e vai entendendo melhor essa questão de formulação de ração que é bem dinâmica, né? Então a ração aqui está ok, né? Tá formulada, entrou todos os aminoácidos que eu tinha colocado. É óbvio que você pode entender que esteja alto, que esteja baixo, isso é um exercício que a gente está fazendo. Esse nível de arginina eu posso simplesmente voltar para o que estava lá como recomendado, 1,321. Aí vai subir de novo a proteína, né? 1,321. Ó, vai subir de novo a proteína aqui e subir fora de soja. Você pode deixar desse jeito ou simplesmente retirar, mas ou manter esse valor e suplementar com arginina, mas pode correr aquele risco que eu comentei de, de excesso de suplementação, né? Vai ficar um custo talvez ainda elevado, porque não é tão comum suplementar até a arginina, mas é uma tendência no futuro. E não posso também ter uma deficiência, já que o animal precisa de 1,32, eu não poderia deixar com menos que isso, tá? Então, nesse caso, essa ração, nesse momento, com essa possibilidade, é isso que a gente consegue. Então, perceba que para eu chegar nessa proteína aqui de 18, como diz as tabelas brasileiras, eu não consigo sem suplementar, né? Eu posso simplesmente colocar aqui, vamos lá, quanto que é a proteína, 18,92, vou fazer aqui, colocar 18,92 no máximo, para que essa proteína seja obrigatoriamente reduzida. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu forcei a barra aqui, e o que aconteceu? Como eu disse que o programa que a minha proteína só podia chegar em 18,92, todos os aminoácidos ficaram deficientes. Por que eles ficaram deficientes? Porque a soja foi o principal impacto. Ou seja, reduziu tanto a soja que nenhum desses aminoácidos consegue. Mesmo tendo fonte, ele nem entra, porque não tem condições. Tá vendo? Então, assim, existe essa discussão também, né? Que você precisa fazer esse equilíbrio, vamos dizer assim. Suplementar ou basear em suplementar sempre, suplementar nunca, suplementar quando necessário, otimizar quando possível. Então, isso você tem que ir avaliando qual é a melhor forma. Às vezes você suplementa porque o preço está favorável, às vezes você não suplementa porque a soja está favorável o preço, então você sobe a soja para reduzir a suplementação. Então, isso é uma coisa muito dinâmica. A formulação de rações é muito dinâmica e é muito de preço de mercado, muito de momento. Então você tem que sempre pensar isso e considerar isso na tua formulação. Ok? Então vamos deixar aqui livre, voltar ao normal e a gente tem a nossa formulação aqui. Lembrando que é só você vir aqui nessa impressora, selecionar ela e você vai ter um arquivo em Excel, né? Para ter tua formulação aí
para você usar da melhor forma que você quiser. Aqui está a ração e embaixo fica a composição dessa ração, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Era isso que a gente tinha para conversar um pouco sobre formulações para codornas. A gente agradece a todos que estiveram aqui nesses dias, né? Conversando sobre formulação de ração. É muito interessante e muito bom essa interação com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Espero que eu tenha sido atendido às expectativas. As tuas expectativas foram atendidas. Se não, tudo bem. Me ajuda a atender na próxima. Me dá essa oportunidade de atender numa próxima. E me dá a oportunidade também de te ouvir. Faz uma avaliação aí. Quem participou, recebeu um link para fazer a avaliação do nosso evento, do nosso curso, da nossa oficina. Então, avalia mais criteriosamente possível, que eu tenho certeza que eu vou buscar melhorar sempre para te atender de forma melhor. Caso você não tenha feito o curso, não tenha recebido esse link, sem nenhum problema de deixar aqui o teu comentário aqui no YouTube, que vai ajudar também, de forma não só a mim, né? Porque vai ficar um comentário não só para mim, mas um comentário público que outros podem concordar e aí criar uma discussão ali bem interessante, onde a gente pode conversar ali no bate-papo e até dando dicas para próximos vídeos, sugestões, enfim, a gente pode fazer esse tipo de coisa que é importantíssimo, ok? O que mais eu poderia ter abordado nessa ração que você acha que eu deveria ter abordado, né? Porque a gente não tem uma agenda pronta na formulação, a gente vai discutindo à medida que a ração vai sendo formulada, a gente vai tendo assuntos. Então, uma dica que eu dou para você que quer aprender a formulação de ração, formule. É assim que se aprende tudo, fazendo. Não espere ficar pronto para fazer, faça. Você vai ficando pronto à medida que você for fazendo. Ok? Então, essa é mais uma dica que eu dou para você. Não tenha medo, porque o medo controla a gente. Deixa o medo controlar os excessos, mas nunca a ausência do que fazer. Beleza, pessoal? Então, fica com Deus. Obrigado pela oportunidade. Foram 402 pessoas que se inscreveram no nosso evento. Então, fico muito feliz por essa possibilidade, por essa oportunidade de estar aqui contigo. E agradeço muito se você compartilhar, comentar e dar o like aí pra gente. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Acompanhe aí nosso canal, que certamente vai ter bastante conteúdo para você sempre. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.